Fala galera, boa noite, vamos lá. Hoje, terça-feira, 15/8, mais um dia aí, né? Mercado entregando aí alguns movimentos. Hoje foi um dia movimentado, né? A gente teve aí alguns movimentos interessantes, tá? No índice, principalmente. O dólar ficou mais travado, né? Teve algumas movimentações ali, mas muita briga, né, no dólar, tá? Então vamos passar aí um pouquinho como foi o dia de hoje, o que que a gente teve aí. Começando pelo Ibov, ó, o que que a gente tem, tá, pessoal? O mercado tá em cima de uma região importante, né? Chegou nesse suporte aqui, tá? Olha quantos toques aí, quantas rejeições a gente teve, né? Em várias outras oportunidades aí para trás, tá? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Pelo menos a nona vez aí que o mercado chega nessa região aí. E agora vamos ver, né? Se eu até destaquei lá nos stories, falei, o Ibov está numa região importante, né? Porque se ele perder, né, confirmar a perda dessa região, pessoal, não quer dizer que ele vai descer reto, né, e desastre, não. Mas por ser um suporte relevante, né, mesmo que ele faça um repiquezinho aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Mesmo que ele faça um repiquezinho, tá? E as médias aí aproximando, ó, tá? Vamos supor que ele faça um repique aí, né? Média de 21, ó, descendo aí, média de 9 também, né? Quem sabe aí ajudando a impulsionar o movimento. E aí ele venha e faça isso, ó. Ele pode abrir alvos aí para baixo, tá? E aí quais seriam esses alvos inicialmente? A gente tem a primeira retração de FIBO aqui, 38,2, tá? A gente tem aqui 50% e 61,8 nessa linha pontilhada aqui preta, tá? Então, a gente tem aí algumas regiões de alvo, né, de correção de todo esse movimento aqui, ó, máxima, tá? Com essa mínima aqui, né, que é a mínima aí de maio, tá? Para o mercado, quem sabe, corrigir essa pernada de alta toda aqui, ó, tá? Visto que, né, o mercado vem aí de movimentos, né, de meses aí positivos, lateralizou aqui, né, deixou um cenário aí possível para, quem sabe, buscar essas retrações, tá? E a gente tem uma média de 200 aqui também, vamos ter médias lá próximos dessa região aqui também, médias do semanal, mensal, tá? Mas, assim, o mercado, né, se ele desenhar esse cenário aí, seria totalmente plausível e a gente imaginar uma correção até essas retrações aí. Lembrando que, né, essa aqui seria a zona de ouro aí, né, a região principal que a gente teria para essa correção dessa última pernada de alta aí, beleza? Junto com a média de 200 ainda. Então, vamos ver como que vai ser o comportamento do mercado aí nos próximos dias, tá? Até o fechamento aí dessa semana. Se amanhã ele já vai querer perder essa região, né, e vir já buscar esses alvos aí para baixo, ou se ele vai querer deixar, né, uma correçãozinha aí, ou tentar segurar, né, pode segurar também nesse suporte aqui e querer retornar aí, né, para a região de resistência aqui em cima, atacar novamente essas máximas, né, tudo é possível e a gente tem que aguardar aí, mas a gente já tem em mente, né, que chegamos numa região importante e se perder essa região, a gente já sabe quais são os alvos aí inicialmente para o mercado buscar, tá? Vamos ver que estrutura que ele vai deixar. Vem de vários dias de queda seguidos, né? Algo que não acontecia aí. Tantos dias, né? Agora já estamos aí no 11º dia de queda, agosto inteiro. O mercado não teve um dia que fechou positivo, tá? Mesmo que alguns dias aí próximos do 0 a 0, mas é, é negativo, né? Por exemplo, esse dia aqui, ó, a gente teve aí 0,11 de queda. Foi um dia de queda também. Então, todos esses dias aí, né? Mercado caindo, tá? Índice futuro, vamos lá. O que a gente tem aí para amanhã, né? E como que foi o dia de hoje? Eu ajustei o canalzinho aqui, tá, pessoal? Agora a gente consegue ter aí, seguimos, né, dentro de um canal de baixa, tá? Mas eu tava com o canal pegando mais ou menos assim, né? E aí hoje ele chegou a romper, voltou, né? E depois que fechou o pregão eu ajustei as linhas aí, tá?
Seguimos dentro de um canal, ó, 3 dias aí, tá? A gente vê as extremidades sendo respeitadas, tá? A gente consegue ver quantas vezes aí, ó, o mercado testou, né, tanto a linha de retorno quanto, né, a LTB, a linha de tendência de baixa aí desse canal, tá? Então, um canalzinho aí, mercado em tendência de queda, perdeu regiões de suporte importantes, tá? Olha aí, ó. Tendência de baixa, né? Topos e fundos descendentes, tá? Ativando o pivôzinho, sendo conduzido pelas médias. Olha como que a 9 e a 21 estão conduzindo bem aí pelo Intra 60, tá? Quando a 9 é superada, olha onde ele parou. Exatamente na média de 21 hoje, né? Olha aí. Cravou ela, né? Então, características aí de uma tendência, tá? Para amanhã, pessoal, ó, o mercado terminou o dia dando sinais aí de querer continuar esse movimento de baixa, tá? Vamos ver se ele vai amanhã, né? Fazer um movimento aí, quem sabe, uma retração aí antes de continuar a pernada, ou se ele já vai abrir em gap, né? Ou querendo já puxar uma continuidade desse movimento, né? Perdendo aí essas mínimas, ou se ele vai segurar, né? E formalizar aqui, quem sabe, um suportezinho, tá? Próximo aí do fechamento de hoje. Beleza? Lembrando que para alta, né, pessoal, a gente sempre vai ter barreira das médias aí, tá? Médias, LTB, regiões de troca de polaridade, tá? Então, e para queda, né, a gente vai esperar ele deixar uma estrutura aí, né, e dar sinais aí de continuidade nesse movimento, tá? Que é aí, a princípio, né, o que o mercado tende a fazer, ó. Terminou o dia, né, bem próximo aí da mínima, tá? A gente tem essa região aqui, ó, dessa mínima, ó, que foi justamente onde ele abriu e veio testar hoje, né? A abertura a gente teve aí um gap, o mercado foi lá embaixo e, na verdade, aqui, né? Abriu aqui, foi lá embaixo e depois fechou em alta, um candle bem forte aí, tá? Então, nessa região aqui, ó, a gente viu, né, que entrou bastante pressão de compra no início do pregão. Vamos ver como que ele vai... E aí ele perdeu, né? Terminou o dia fechando aí abaixo dessa região, tá? Vamos ver se amanhã, ó, é o que eu tava falando, né? Ele vai fazer isso daqui, tá? E já querer continuar a movimentação de queda, tá? O que que a gente tem aqui? A gente tem uma região que ele pode, né? Se ele vier a subir, pode ser uma troca de polaridade interessante aqui nesses fundos, ó, tá? Então, se o mercado vier para alta, né? Para corrigir parte dessa pernada toda aqui, ó, ele pode trocar polaridade aqui, tá? Antes de querer continuar. Seria aí plausível, né, o mercado entregar uma movimentação dessa. Claro, a gente ficando atento também, retrações do movimento aí do dia de hoje, tá? Então, o que que a gente teve, né, pessoal? Voltando aqui agora para a abertura, ó, a gente tinha essa região aqui, ó, como uma regiãozinha aí, né, de troca de polaridade, inclusive onde ele segurou hoje, ó, bacana, né, junto com a média de 200. A minha entrada foi na ponta compradora, por quê? Qual foi a estrutura que o mercado fez no início do pregão? Olha aí, uma puxada forte, uma correçãozinha bem cadenciada, né, e uma segunda pernada que foi buscar alvo na 200 junto com essa região de troca de polaridade, e a gente tinha aqui também retração, tá? Retração de 50% aí do último movimento macro aí de queda. Então, analisando o contexto de uma forma geral, né, pessoal? Olha o que a gente teve aqui no início do pregão. Uma puxada muito forte, cara, na compra, demonstrando que, pô, os comprados estão dominando, né? Pelo menos nesse momento inicial aí de abertura, uma abertura num gap desse, e o mercado já nas 3 primeiras barras, né, nos primeiros 15 minutos, deixar aí um movimento. Olha a amplitude desse movimento aqui, 1.200 pontos, tá? Olha a correção, né? Características de correção. Olha aqui. O que que a gente tem? Olha o volume, tá? Nessa correçãozinha aí. Volume baixo, né? E olha quando a gente tem aí o movimento altista, né? O movimento a favor aí, né? Da pressão aí no início do dia. Olha o volume. Olha o volume na correção. 2 candlezinhos tímidos, né? E aí aqui a gente já tinha um gatilho, tá? Um gatilhozinho de compra aí bem bacana. Podendo entrar na superação dessa máxima. Eu aguardei um pouquinho,
Acabei entrando na superação da máxima desse candle, porque primeiro eu vi esse volume aqui, né? Não me agradou muito, um volume baixinho, né? Tava um volume muito baixo. Então eu falei, vou esperar mais um pouquinho, vamos ver como que o mercado vai se comportar, porque aqui, ó, ele já estava ativando um pivô, né, pessoal? Se a gente pegar isso daqui, essa correção, ó, aqui ele já estava ativando um pivô quando superou essas máximas aqui, tá? Então já tinha a expectativa do mercado acelerar e buscar, né, alvo lá na 200, até porque o dólar estava brigado, né, deixou rejeições fortes em região de resistência e puxando um movimento de queda, tá? Então, entrei na superação dessa máxima aqui, desse candle aqui, ó, tá? Que só veio aqui, né? E busquei alvo aqui em cima, pagando aí 430 pontos, beleza? Então, movimento tranquilo, né? Olha aqui, conduziu bacana, bem tranquilo, desenvolveu rápido aí o movimento, sem passar calor nem nada, tá? E aí, uma coisa que eu falo muito, né, com o pessoal, às vezes me manda mensagem, pô, fui tirado. Eu falo, cara, mas olha aqui, se você puxou seu stop pra cá, foi precipitado, né? Era abertura do mercado à vista, então pode dar aquela chacoalhada. Se o mercado não desenvolver um bom movimento, né, pelo menos o tamanho do seu stop ele é a seu favor, ou deu uma condição muito clara, né, de proteção, não mexe no stop. Se você entrou na operação, você aceitou aquele stop, né? No caso aqui, ó, o stop estava aqui abaixo meu, né? Abaixo dessas mínimas aqui. Então, eu vou mexer o stop ou quando ele andar o tamanho desse meu risco ao meu favor, ou quando ele der uma condição muito clara, né? Deixar um pivô bem convicto aí, com as médias protegendo, tá? Enfim. São situações específicas aí onde a gente mexe o stop, né? Porque se você mexe antes da hora, ó, ele vem aqui, belisca, depois o que ele faz? Vai lá cravar o alvo na 200, tá? Depois que o mercado chegou naquela região ali, pessoal, a gente sabia que tinha muitas barreiras, né? Muitas confluências, pelo menos 3 confluências aqui, tá? Tanto uma região de troca de polaridade com resistência, uma LTB e média de 200 e retração também, né, de 50%. Então, pô, vários fatores aí. Quem não conseguiu pegar esse movimento de alta aqui, já veio logo em seguida um gatilho de venda aqui bacana, né? Uma forte rejeição em uma região onde a gente tinha inúmeras barreiras, tá? E aí você pode falar assim, ah, mas tinha as médias contra. Beleza, mas o que é mais relevante, né? Tudo isso que a gente destacou aqui como barreira, né? E aí a gente olhando lá para o Intra60, a gente vê que o mercado estava buscando e cravou a média de 21 e segurou nela, tá? O mercado vem de uma estrutura de baixa, então era totalmente plausível, né, do mercado segurar aqui e entregar um movimento de baixa, tá? Então quem não conseguiu pegar esse movimento aqui do início do dia, poderia aproveitar nesse gatilho aqui, né? Pegar um movimento de queda. Tanto que até aqui, ó, nessa mínima, ele já pagou mais de 500 pontos, tá? Ainda deixou, né, uma correção e ativou um pivô de baixo, pagando aí, né, nesse movimento aqui, acho que foi mais de 1000 e alguma coisa, né? Deixa eu ver. Ó, dessa mínima aqui, né, que seria a entrada aí, ó, quase 1000 pontos aí, tá? Até próximo aí do horário do almoço, né, onde ele deixou essa rejeição. Então, pô, deu pra... Até esse candle aqui também, ó, poderia servir como gatilho aí, já na expectativa do quê? De ativar um pivô, né? Aqui ele já estava ficando um pouco mais enroscado, né, pessoal? Por quê? Quando a gente vê essa rejeição aqui, ó, tá? Você pode ficar meio com o pé atrás de entrar num gatilho desse aqui, né? Por conta de uma forte rejeição que o mercado deixou aí, né, nesse cenário. Então, o ideal mesmo seria a entrada aqui em cima, mas quem não conseguiu pegar e entrou aqui ainda também pagou aí bons movimentos, né? Ele deixou, ó, seguiu deixando rejeições aí, alinhou as médias para baixo, tá? E entregou aí uma continuidade, né? Pelo menos uma segunda pernada, né? Perna 1, ó, corrigiu, segunda pernada aí, dando continuidade ao movimento, ativando um pivô de baixo, tá? Então, é um cenário interessante aí, o índice pagando tanto na subida quanto na queda, né? Depois, ó, parte da tarde ele ficou enroscado. Aí é o que eu falo, né? Janela operacional, horário não muito bom, tá? Para se operar entre meio-dia e meio ali, mais ou menos, até umas 2 da tarde é difícil, né?
em alguns dias ele vai entregar movimentos. Não é que é impossível pegar bons movimentos ou que não dá, não tem como fazer nada. Mas assim, se o mercado já entregou movimentos igual hoje, por exemplo, já tinha entregado pelo menos uns 2 a 3 movimentos aí na parte da manhã, bons movimentos. Você acha que na tarde ele vai ficar desenvolvendo ainda? Pode acontecer se o mercado pegar uma super tendência, né? Enfim. Mas, de uma forma geral, né, o mercado nesses horários do almoço aí tende a ficar um pouco mais travado, tá? E aí na parte da tarde aqui já era 4 horas, né? 4h10, 4h30. O mercado entregou, né, essa última pernada aí que foi lá perder o fundo do dia, tá? Esse último movimento aí, tá? Que até teve gatilhos aqui, ó. Mas aí também já final do dia, né? Pô, todo mundo cansado. Teve alguns. Esse gatilho aqui, ó. Quem pegou e colocou o stop aqui acima foi estopado, né? Olha aí, ele chegou a ativar essa barra, voltou, tirou, né? Aí deixou novo gatilhozinho aqui, já alinhando as médias para baixo. Um outro gatilho de convicção aqui, já para perder esse suporte, né? E entregar esse movimento de baixo, tá? Mas pregão bem movimentado, então, né? Bem movimentado, tá? Então, basicamente foi isso que aconteceu no índice. Agora, amanhã é isso, né? Vamos ver se ele vai querer buscar retrações, ó, tá? Do dia de hoje. E aí a gente vai ter aí, né, as retrações principais aqui. Ou se ele vai só corrigir até, igual comentei, né? Tentar já dar sequência, né? Faz uma correçãozinha aí, já tenta pivotar para baixo. Se ele vai trocar polaridade aqui. Enfim, vamos ver, vamos ver. Amanhã, deixa eu ver aqui o que a gente tem de agenda. Dá uma olhadinha aqui no calendário. Alvará de construção. Ó, amanhã a gente tem aí atas da reunião de política monetária do FONC. E amanhã, pessoal, também é vencimento, né, do contrato do índice, tá? E como a gente tem notícia relevante aí às 3 da tarde, ó, que é decisões aí de taxa de juros, né, lá nos Estados Unidos, cara, pode ser que esse mercado vai ficar meio embaçado. Vamos ver. Não é certeza, não tô falando para ninguém ficar enviesado, tá? Porque isso não... Ninguém tá aqui para prever nada, né, no mercado, mas a gente sabe que em alguns dias, quando a gente tem notícias relevantes às 3 horas da tarde, esses discursos lá, às vezes o mercado fica, né, embaçado ali de manhã, esperando, né, a divulgação aí das notícias, dos dados, para ele aí sim entregar o movimento, tá? E como amanhã ainda é vencimento, né, do contrato do índice, então amanhã a gente já começa o novo contrato. Dias de vencimento e véspera de vencimento também tendem a ser dias um pouco mais chatinhos, tá? Hoje até que não, né? A gente vê aí que hoje foram bons movimentos aí no índice, mas normalmente, né, o mercado tende a ficar um pouco mais travado, tá? Agora vamos para o dólar. Dolinha hoje foi pancadaria, cara. Olha aí, eu tinha destacado ontem, pessoal, essa região aqui, né? Possível troca de polaridade aí. Hoje ele abriu tentando puxar forte, né? Mas já deixou uma rejeição aí bem relevante, ó, no início do pregão. Olha esse candle aqui. Candle de grande amplitude, né? Longo pavio, também deixou pavio para baixo, tá? E o dólar, em alguns momentos, né, tentando subir, mas segurou nessa região. Essa região aqui, na verdade, até mais para baixo, né? A gente tinha uma resistência bem relevante aí no dólar, ó, pelo Intra 60, tá? Na verdade, pelo gráfico diário, ó, a gente consegue ver, tá? Essa região aqui, ó, como uma região aí onde a gente já tinha em mente que tinha pressão, né, no dólar. Vou pôr de outra cor aqui, ó, que é na hora que a gente jogar lá no Intra 5 a gente vai conseguir ver, tá? Então, essa máxima aqui, ó, eu já tinha mapeado, então eu falei, cara, pô, difícil pensar em compra no dólar inicialmente, né? Logo na abertura assim, deu uma esticada, tá? O Intra 60, ó, apesar de estar sendo conduzido aí pelas médias também estava meio esticado, mas olha aí onde que ele abriu, né? Em cima dessa região de resistência lá do gráfico diário. E aí pelo Intra 5 a gente consegue ver, ó, que era toda essa faixa aqui, tá? Por isso que eu falei, cara, não vou fazer compra no dólar, a não ser que ele deixe um cenário aí interessante para venda. Só que eu entrei lá no índice, o dólar ficou meio enroscado aqui, nessa região, né? Ficou muito brigado e acabei não fazendo nada no dólar hoje, tá, pessoal? Olha como ele deixou rejeições, né, naquela região lá, ó.
tá? Já sinalizando o quê? A possibilidade dele entregar um movimento de queda. Aqui veio uma barra gigante, né? Mais de 20 pontos aí. Fica inviável você entrar numa barra dessa, né? Pô, 20 pontos no dólar aí é coisa pra caramba, cara. E aí o que que ele faz, né? Quando ele faz esse movimento aqui, ó, e faz um recuo, aí sim ele deixa um gatilho, né? Eu acabei não pegando, tava lá no índice, na correria, cara, acompanhando a operação lá, analisando algumas coisas, eu acabei deixando passar. É difícil, tá, pessoal? A gente tem que estar concentrado. Pegar várias operações assim ao mesmo tempo exige muito foco, tá? Então, ó, chegou a pagar uns 12 pontos mais ou menos, 11 pontos até essa mínima aqui. E aí ele começou a embaçar, né? Ficou segurando, ó, nessa região de troca de polaridade, deixou aqui tipo um fundinho duplo, tá? Isso não quer dizer que é para você sair comprando, mas até porque o índice lá seguia forte também e o dólar estava nesse cenário travado, né? Tava aí com muitas barreiras aí para cima. Ele até entregou, né? Um movimento bacana aqui, uns quase 30 pontos aí, mas eu não vi nada de interessante na compra aí no dólar, principalmente nesse início aí do dia, tá? A expectativa mesmo era que ele entregasse um movimento de correção e ele segurou bem, né? Ficou aguardando as médias lá do Intra 60, ó, aguardando a 9 aproximar, né? A 21 também foi aproximando, olha como que ela já vai chegando mais perto, tá? E, e aí na parte da tarde, ó, eu até pensei em pegar uma vendinha aqui, ó, nessa região, porque ele já tinha, pô, rejeitou várias vezes aí, tá? Deixa eu voltar aqui que vai dar pra gente ver. Olha quantas vezes ele rejeitou aí nessa região de máximas aí, ó. Até pensei, falei, cara, será que vai bater uma vendinha? Mas o cenário tava meio enroscado, falei, já tô com o meu dia garantido ali no índice, eu tava vindo de uma sequência mais difícil, eu resolvi segurar a onda e falei, não, vou... se tivesse um cenário um pouco mais claro aí, né? Dava pra gente tentar alguma coisa. E o índice também começou a entregar um movimento de queda, né? Forte lá. Aí ficou difícil pegar essa entradinha aqui, mas, pô, foi um gatilho bacana, numa região bem relevante. Já tinha rejeitado 3 vezes aqui. O stopzinho era ok, tá? Então, deu alguns pontinhos bons aí, né, nessa operação. 17 pontos aí até essa média de 50, tá? Claro que aqui, né, ele ameaçou voltar, ó, chegou a subir aí mais ou menos 4 pontos. Aí depois deixou mais um gatilho, né, que a gente já consegue ver um pivôzinho de baixo, ó. Tá? Com um novo gatilho aqui de venda. E veio buscar aí média de 50. Ficou embaçado aqui, né, no período aí do horário do almoço, tá? E aí depois, ó, terminou o dia aí meio travadão. Agora a gente tem o que no dólar, né? A gente tem essa região de resistência aqui. Olha quantas vezes ele tentou romper e não conseguiu. Temos aí uma LTA que estava cortando aí, que ele está perdendo, né? Essa LTA, olha de onde vem essa LTA, ó, quantos toques que teve, tá? A gente pode até ajustar ela aqui, né? Porque se a gente pegar mais certinho aqui, ó, as pontinhas do pavio, a gente vê que ele nem perdeu ainda, né? Aí, ó. Então, ó, tem essa LTAzinha aí cortando por baixo ainda, tá? Vamos ver se amanhã ele vai querer, né? E aí algumas expectativas aí, ó. Quem sabe, né, com essas médias aproximando, ele tenta romper essa resistência aqui para dar continuidade aí para cima, né? E aí a aproximação aí da 21, a 9 também, quem sabe apoiando aí. Ele tá formou aqui tipo um triângulo, né? Olha aí, pelo Intra 60 a gente consegue ver, tá? Ó, uma região de resistência. Deixa eu apagar tudo aqui que vai ficar mais claro. Aqui a gente tem uma resistência, tá? Formalizada aí no dia de hoje. E por baixo a gente tem aí essa LTAzinha aí do triângulo, tá? E aí, se ele romper para cima, né? Vamos supor, rompe, troca polaridade, entrega uma continuidade do movimento, tá? Ou se ele perder, né, essas LTAs aí, ele pode querer entregar um movimento de correção, e aí a gente poderia ter novamente essa região aqui como alvo, tá? Essa regiãozinha de troca de polaridade, ó, com a 21 aí, do Intra 60, tá? Ou até mesmo buscar por retrações dessa máxima com essa mínima, tá? E aí, claro, né, se a gente pegar retrações desse movimento, vai ser
bem mais amplo, né? A gente teria muito mais espaço aí para trabalhar essas retrações mais macro aí, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem aí no dólar, tá? Terminou o dia em Trap Zone, ó, 21.200, tá? Então, vamos ver como que ele vai se comportar aí no dia de amanhã, beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham conseguido aí boas operações no dia de hoje. Um dia bacana aí, que deu algumas boas oportunidades. E vamos que vamos, né? Ainda temos 3 dias aí essa semana para trabalhar bem aí, focar, filtrar bem as operações e fechar a semana positivo, beleza? Bom fim de terça-feira aí para todo mundo. Tamo junto.